Bom dia, amadas, graça e paz, amém? Essa semana na igreja nós estudamos na Escola Bíblica Dominical o poder da unidade. E como foi rápido, né, eu quero estar complementando essa semana, estar estudando com as irmãs o que foi falado, né? E primeiramente a gente precisa saber o que é unidade, né? Foi falado lá, mas a gente precisa estar tendo essas verdades sempre sendo fortalecidas em nós. Então eu vou dividir esse estudo durante essa semana, daquilo que nós aprendemos lá, para que as irmãs possam estar recebendo e absorvendo e se fortalecendo nesta palavra e a gente está crescendo na mesma direção. A verdade é que o Senhor está nos dando oportunidade para isso. E há muito que é dado, muito se é cobrado. Então o Senhor está colocando diante de nós a oportunidade de aprender. Está nos dando estratégia de como fazer. Então não vamos pisar no favo de mel. Não vamos desprezar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Antes vamos agarrar essa oportunidade e vamos crescer nesta unidade. Amém? Unidade. O que é unidade, né? A gente precisa saber o que é unidade. Unidade, muitas vezes a gente pensa que é algo que todos têm que pensar de igual maneira. Não, às vezes a gente pensa diferente, mas a gente une os nossos pensamentos em prol de um bem comum. Como agora nós estamos em unidade buscando a climatização, a reforma da nossa igreja. Então nós estamos em unidade para fazer isso, nós estamos com um único pensamento. E unidade é isso, é único, não pode ser dividido. Todos trabalham com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes. Então, imagine, quando a igreja estiver toda climatizada, todos nós seremos beneficiados. Até aqueles que falam assim, mas eu não faço questão de ar-condicionado. Mas quando o calor está intenso, que a gente chega num ambiente que está quente e que a gente procura uma posição para sentar junto ao ventilador, né? Então a gente é beneficiado. Então é para o bem comum, é para o bem de todos. Então unidade é todos trabalharem para o bem geral. Abrindo mão do pensamento individual. Às vezes eu posso pensar até uma forma diferente de fazer algo. Ou eu posso pensar que não deveria ser agora, mas aí eu abro mão do meu pensamento para poder concordar com um pensamento que vai trazer o benefício de todos, para caminhar todos no mesmo propósito, com os demais, em coletividade. Então, unidade trata de algo não individual, mas coletivo, para dar lugar à humildade. Por que dar lugar à humildade? Porque às vezes a gente quer prevalecer nos nossos pensamentos, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente tem como experiência, naquilo que a gente supõe que seja melhor. E nesse momento, quando existe outro pensamento, que é o que está prevalecendo, então assim, eu vou para uma posição de humildade. Eu vou concordar pelo bem comum. Então eu vou deixar a minha razão, o meu pensamento, para poder concordar com aquilo que beneficia a todos. Para que, então assim, dá lugar à humildade, para que fale mais alto a vida da unidade. Então, assim, é algo que eu vou abrir mão por um bem comum. Então, isso é o sentido da unidade. É todos caminharem na mesma direção, no mesmo propósito. E é isso que nós vamos falar essa semana, vamos estar aqui estudando. O texto que foi estudado, que começou a estudar, e eu não vou falar todo ele hoje, eu vou ler na Bíblia Viva aqui, que é uma Bíblia que tem uma tradução mais simples, e a gente vai ler os versículos que foram estudados, que foi em Gênesis 11. E a gente vai ver um exemplo de unidade e como é que o Senhor se comporta com a unidade, né? Nos primeiros tempos, depois do dilúvio, a humanidade toda falava a mesma língua.
todos se entendiam. A população avançou para o leste, achou uma planície na terra de Sinear, na Babilônia, e se estabeleceu ali. Eles começaram a pensar em construir uma grande cidade. E uma torre que chegasse até os céus. Eles queriam ir aos céus. Imagina, eles queriam chegar ao céu construindo uma torre. Agora pare e pense. Hoje nós podemos ir ao céu simplesmente quando nós nos colocamos em oração. E estes homens, eles estavam unidos para poder fazer isso, né? Para ir ao céu. O desejo era construir um monumento para a fama deles e para que ficassem juntos para sempre. Gravem isso aí. Assinados espalharia pelo mundo. Disseram. Para isso se lançaram a fabricação de tijolos queimados para servirem de pedras e juntaram muito piche para usar como reboco. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: Vede, eles formam um só povo e falam a mesma língua, por isso já se animam a fazer essas coisas grandiosas. Então, assim, o Senhor tinha visto que esses homens estavam unidos para poder fazer algo grandioso, mas, no entanto, não era algo que agradasse ao Senhor. Então, muitas vezes, a gente pensa que a unidade, ela só está... Por que muitos planos malditos e maquiavélicos dão certo? Porque as pessoas que estão executando aquele plano estão unidos. Estão fazendo algo que é errado, mas estão unidos. Estão indo na mesma direção. Mas o Senhor, vede, vamos, né? Que não farão mais tarde. Então, assim, o Senhor já tinha visto não só aquele momento. O Senhor já tinha visto o momento lá no futuro. Se eles agora estavam unidos nesse mesmo propósito para poder fazer e atingir algo, imagine o que eles não seriam capazes de fazer antes. Por quê? Porque Deus já vê a longo prazo, Deus já vê lá na frente, Deus já viu o futuro. Nada será capaz de parar essa gente. Então, quando a pessoa está unida, gente, nada é capaz de parar. Nada. Então, aqui quem disse foi o próprio Deus. Quando ele viu aquilo ali, aí ele falou assim: vede, formam um só povo e falam a mesma língua, têm a mesma linguagem. Ou seja, têm a mesma comunicação, se comunicam de maneira que se entendem. Eles conseguem se entender naquilo que estão fazendo e têm o mesmo objetivo. Eles estão juntos nesse mesmo objetivo. Por isso, já se anima a fazer coisas grandiosas. Então, assim, quando a força, né, vamos dizer que a força está na unidade. Quando nós estamos em força para fazer a mesma coisa, imagine, agora vamos imaginar, nós amadas, todas nós, no nosso grupo, eu olho assim, acho que nós temos hoje 64 amadas que participam do grupo, que estão lá no caso, né, no grupo. Nem todas participam, mas imagine se todas nós estivéssemos unidas no mesmo propósito. Aí nós vamos para a Igreja Batista Maranata. Só a Igreja Batista Maranata. 200 e tantos membros, todos unidos no mesmo propósito. O que a palavra fala? A palavra fala que Deus fala, né? Por isso se anima a fazer coisas grandiosas. Então, traz ânimo. Então, a unidade traz ânimo para fazer coisas grandes. Amadas, se nós estivermos unidos com o objetivo correto, com a motivação do nosso coração correto, nós faremos coisas grandiosas, porque foi o próprio Deus que disse que os homens se animam em fazer coisas grandiosas. E aí o Senhor fala: o que não farão mais tarde? Nada será capaz de parar essa gente. A unidade, ela não pode ser parada.
A única ser que para a unidade é Deus, quando o motivo não é correto. Como foi que aconteceu aqui, e a gente vai ver ao longo dessa semana, estudando sobre isso, que só Deus parou essa unidade. E aí Deus fala: vinde, desçamos lá e atrapalhemos a linguagem deles. Então Deus, ele pode sim parar algo que está sendo construído com um objetivo errado, que está sendo construído justamente como eles queriam construir. Eles queriam fazer o nome deles célebre na terra, queria ter o nome deles evidenciado. Eles estavam fora do propósito, né? Desçamos, façamos o quê? Façamos isso para que não se entendam mais. Assim, não se entendam mais uns aos outros. Então, quando o Senhor desceu, o Senhor já sabia o que ia fazer. Deus ia fazer algo, entendeu? Para que eles não se entendessem. Então, Deus pode interromper, porque Ele é Deus soberano, Ele é dono do céu e da terra. Então, Ele disse assim: façamos assim para que eles não se entendam mais. Fazendo assim, o Senhor espalhou homens pela face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por este motivo, aquele lugar recebeu o nome de Babel, que quer dizer confusão. Porque ali o Senhor deu muitas línguas aos homens, o que produziu confusão entre eles, e eles espalharam por todas as partes da terra. Eu li até o 9, porque é interessante a gente ver o que foi o resultado da intervenção de Deus. A intervenção de Deus, nesse caso aqui, foi confusão, porque o coração do homem não estava reto, não estava correto diante de Deus. Eles estavam unidos em um propósito, porém a intenção do seu coração era ruim, era má, né? Então, eu fiz aqui um resumo, né? A primeira parte, eu vou dizer que isso é a primeira parte, porque a gente vai concluir pela apostila. Eu vou colocar também aqui a apostila do estudo que foi essa semana, para que vocês possam estar acompanhando, né? Para que a gente possa estar estudando mais efetivamente aquilo que começou. A unidade estava baseada em uma desobediência, em arrogância, em uma exaltação pessoal de um grupo de pessoas. Então, Nirode, que era o filho de Cã, ele estava direcionando, né? Vocês podem ver quem foi que construiu nos capítulos anteriores. A Bíblia fala quem foi. Então, ele era um líder, um grande caçador de Deus. E aí ele se une ao povo para poder construir essa torre. Mas o que era isso? Eles queriam tornar o nome dele célebre, né? Eles queriam uma identidade de forma que eles não se espalhassem. E a ordem de Deus, ela estava ao contrário disso. A ordem de Deus era que o homem crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. E eles queriam se concentrar e não se espalhar, né? Qual nome faz permanecer a gente unido hoje? Então, quando ele fala assim, que eles queriam que o nome deles fosse célebre e eles queriam ser conhecidos de todos, então o nome de Nirode, daquele povo ali, era para poder ser conhecido. Então seria o quê? Nirode, o caçador de Deus e o seu povo, como é que eles queriam, né? E Deus, ele nos deu um nome que está acima de todos o nome, que é o nome de Jesus. Qual o nome que nos faz permanecer unidos hoje? Quem é que nos faz permanecer unidas hoje? Qual é esse nome? Jesus nos deu um nome para nós nos unirmos no propósito que Ele já estabeleceu para nós. Então tem coisas que nós vamos precisar executar até a vinda dEle. E nós precisamos executar unidas, né? Na mesma direção. A nossa igreja está no propósito de climatização, então nós vamos estar unidas nesse mesmo propósito. Se nós temos que levar beneficência para alguns irmãos que precisam, temos que estar unidos nesse mesmo propósito. Se estamos em uma semana de oração, temos que estar em espírito de oração, unidos nesse mesmo propósito. Tudo, irmãos,
que nós tivermos em unidade, não haverá nada que impeça o crescimento. Faremos coisas grandiosas, mas para que essas coisas grandiosas aconteçam, precisamos estar unidos. Deus tudo vê, de onde Ele está. No entanto, uma obra que tem a unidade, faz Deus descer. Foi o que aconteceu lá no versículo 5. Deus desceu para ver a unidade daquele povo, para ver como é que aquele povo estava trabalhando. Uma cidade, uma torre. Deus, simplesmente os homens, como filhos dos homens, né? Aqueles ali eram os filhos dos homens que estavam buscando as coisas em comum. Mas aí Deus chega para intervir. Porque aqueles homens não estavam buscando as coisas de Deus, mas estavam buscando as suas próprias coisas. E não eram só. Muitas maldades hoje prevalecem, a violência, as gangues, a gente vê aí as facções, eles são unidos, ordenados, por isso que eles se propagam pela terra. Mas hoje, né, esses homens, eles precisam da nossa intervenção através da oração, desfazendo. Então nós precisamos nos unir em fé para poder destruir as obras do diabo, para que as coisas, entendeu, do mal não prevaleçam diante do bem que Deus tem para fazer através de nós. Então, na construção, no versículo 6, o Senhor desce e vem ver, e tem uma decisão, e o Senhor chega, né, com uma definição do que vai fazer. Deus entra em ação contra a unidade, no versículo 7. Eles se entendiam, haviam clareza na sua comunicação. Aqueles homens, eles se entendiam, eles estavam claros, eles conversavam entre si e todos queriam a mesma coisa. Deus prova a sua soberania, confunde a linguagem. Eles passam a não se entenderem. Assim cessa a construção daquilo que eles começaram. Então, quando Deus vê que algo que não está dentro do plano dele começa a vir para poder ter um sentido de unidade, mas que está fora do propósito de Deus, como foi a questão da Torre de Babel, então Deus entra com intervenção. Irmãs, precisamos estar unidas. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino. Não é sobre a Maranata, é sobre o reino. Porque na unidade existe uma bênção para nós. E nós precisamos compreender isso. Precisamos saber o que é essa unidade. Se vamos evangelizar, então vamos evangelizar juntos. Eu não estou dizendo, gente, que todo mundo vai fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, não. Nós vamos trabalhar todos em diferentes setores, em diferentes áreas, mas todos com um objetivo comum, que é o crescimento do reino de Deus. E isso é poder. A unidade é poder. O tema que nós estamos estudando essa semana e que nós vamos dar continuidade é o poder da unidade. E hoje eu oro ao Senhor para que Deus possa vir destravar, tirar todo tipo de empecilho, tudo aquilo que não nos deixa unidos, tudo aquilo que faz com que a gente, sabe, toda espécie de pensamento contrário à unidade que caia por terra e que nós possamos seguir numa mesma direção. Nós estamos avançando na nossa Igreja Batista Maranata num novo tempo. E nós temos que estar unidos nesse pensamento, o novo tempo. O que eu, Giovana, posso fazer para contribuir com esta obra e estar em unidade com a Igreja Batista Maranata? O que as amadas do Rei podem fazer neste momento para contribuir em unidade nos propósitos da Igreja Batista Maranata? O que você, minha irmã, pode fazer para estar unida no mesmo propósito, em direção aos propósitos que o Senhor estabeleceu hoje na Igreja Batista Maranata? Vamos refletir e vamos dar lugar ao Senhor. E assim, eu encerro aqui hoje
essa reflexão do estudo. Eu estou fazendo isso, eu estou dando continuidade, o que num domingo de manhã não pôde ser de total estudado, mas porque eu quero o crescimento simultâneo de todas, eu estou me dispondo a vir aqui trazer isso para cada uma de nós, para que a gente possa estar crescendo juntos, para que nenhuma fique para trás. E você? O que é que você vai fazer hoje? Você vai dar ouvido a esse estudo? Você vai absorver desse estudo? Você vai orar ao Senhor por esta unidade? Agora é com você. Tenha um dia na presença do Senhor. Bom dia, amadas.